Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025, aqui no meu Mato Dentro, no interior de São Paulo, dia nublado, nuvens, tal, mas está tentando abrir agora, deu uma aquecidinha, seco, é mês de julho, hein? Bom, então, falando de tempo, vamos abrir a nossa primeira manchete. Sobre o tempo, a revista Metrópolis está dizendo que a semana começa com tempo firme em quase todo o país, mas destaques para chuvas no litoral nordestino, ali na Bahia, né? Vocês estão vendo no mapa, e muita chuva lá no norte do país, lá em Roraima, que vai começar a colheita já da soja. Lá é o contrário, né? Lá está no outro fuso, então Roraima está numa situação muito boa nesse instante, com chuvas, e esperamos que na hora da colheita, né, também não tenha água, não tenha chuvas, né? Bom, aqui na economia, saiu agora há pouco o boletim Focus do Banco Central, e nós estamos com essa manchete aqui, ó, da Investing. A atividade econômica tem a primeira retração do ano, em maio, um resultado pior que o esperado, mostra o Banco Central, ou seja, a economia brasileira, de novo, em marcha ré, né, com o câmbio, né, apertado para trás. E qual é a consequência dessa briga do tarifaço aí? O Lula está dizendo que vai reagir, que vai impor a reciprocidade, ou seja, ele vai meter uma tarifa contra o Trump, né? Então, vocês já viram aquele filme, né, do Peter Sellers, é um clássico, O Rato que Ruge. O rato vai rugir contra a montanha, contra o urso, né? E aí nós estamos correndo um risco seríssimo, né, de termos as tarifas de 50% dobradas, né? Porque o Lula vem com 50 contra e o urso vai botar 100. Hoje nós vamos falar então também de truco 6, Lula, já. Bom, mas vamos saber do Sérgio Braga como é que está o clima em São Paulo. Está nublado aí, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O céu está bem coberto, viu, João? Aquela madrugada fria, assim tem sido nos últimos dias, e agora a temperatura subiu. Subiu até 21 graus, deve subir um pouquinho mais, mas isso já está previsto, né? Para essa época do ano, madrugadas frias, temperatura subindo ao final da tarde, no começo da tarde, e essa condição, inclusive, destaque da própria Folha de São Paulo, assim como outros veículos de comunicação, a respeito da previsão do tempo aqui em São Paulo, que a semana começa já com previsão de tempo muito seco, baixa umidade do ar, risco de incêndio aqui no interior de São Paulo, não só no interior de São Paulo, mas em outras regiões do centro-oeste, centro-norte do país, com exceção, lógico, dos estados do norte, do extremo norte, que estão aí com chuvas nesse momento. Mas o risco de incêndios é grande, inclusive aqui no interior de São Paulo. Falta umidade nesse momento, temperatura 21 graus e a umidade abaixo dos 20% aqui em São Paulo. João Batista. Muito bem, então vamos em frente com o nosso tempo de dinheiro. Estamos estabelecidos. O Gleidson está no comando, ainda bem, né, Gleidson? Nosso editor-chefe. Gleidson, vamos mostrar a nossa bandeira, então, para encerrar essa abertura, que é a bandeira mais bonita do mundo, então, com a nossa mensagem. Apesar de tudo, apesar do que vem que pode vir pela frente, e vai ser muito sério, uma coisa nunca vista, então a gente tem que manter a nossa chama para dizer a todos vocês que, apesar de tudo, com o apoio dos produtores rurais, que sustentam o Brasil vencerá. Mais do que nunca, essa frase é importante para a gente reiniciar a semana. Dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente.
Muito bem, vocês estão conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 14 de julho de 2025, e direto para os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, hein, João Batista? Mercadão aí, começou a semana meio de lado lá em Chicago. Segue na dúvida, né? A safra americana vai bem, pouca presença chinesa no mercado americano. Vai tentando segurar, ainda perdeu os setembro os 10 dólares, está tentando chegar perto. Fundamentos estão levemente positivos. Mercadão de olho no Brasil, mercado de dólar no Brasil também segue na dúvida. Segue o tarifaço. O que tem de bom nesse começo de semana? Mercado de balcão hoje está um pouco melhor que sexta-feira. Muita presença compradora chinesa querendo soja. Com isso, o mercado de porto e de balcão segue pressionado e segue os negócios. O produtor está aproveitando, fazendo negócio e aplicando no mercado financeiro para ganhar os jurinhos aí de quase 20% ao ano que está girando aí nos bancos. Esse é o mercadão das sojas. Colheita do milho a todo vapor agora. O pessoal colhendo milho a todo vapor. Já já tudo isso aí no Tempo e Dinheiro nesse começo de semana. A manchete é mudança do tempo que nós vamos ter aqui no sul do Brasil com a entrada de uma frente fria. Provavelmente na temperatura e gradualmente o retorno da chuva. Detalhes na previsão. A semana começa com atenções voltadas principalmente para o tarifaço de Trump, aqui o Brasil, também outros países, o mercado internacional que a gente acompanha agora na Bolsa de Chicago. Vamos direto à tela, mostrando que a Bolsa de Chicago tem a soja em recuo de 0,41%, bate os 9 dólares, 99,87, portanto rompeu aí os 10 dólares por bushel, vencimento mais curto. Milho sobe 0,76% a 4 dólares mais 15,12. Trigo negociado em queda de 0,77% a 5 dólares 40,90. O café sobe hoje em Nova York 4%, 298,03. E na Bolsa de Londres, um percentual até que meio estranho, 6,66% de alta para o café robusto Conilon, 3.381 dólares por tonelada, sobe mais de 6%, portanto, café em Londres, sobe 4% em Nova York, açúcar recua 1,03% a 16,40%, algodão 67,98%, alta de 0,83%, petróleo recua 1,24% a 67,61%. O ouro a 3.357,30 também recua 0,20%. Petróleo e ouro em queda ligeira nesse momento. E quanto ao mercado cambial, dólar tem apresentado sucessivas altas a R$ 5,57 mais 25, sobe nesse momento 0,25%. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 0,66% a 135.234 pontos. Portanto, o mercado acompanha queda para o índice Bovespa, alta para o dólar. Já o mercado da soja recuando mais uma vez, confirmando aí, agora bate os 10 dólares, né? Mas mesmo assim a queda de 0,40% já rompeu em agosto os 10 dólares por bushel. Quanto ao mercado do café, alta confirmada aí, os últimos negócios ao meio-dia e 39, 4% de alta para o café arábica em Nova York, a 298,05, e o mercado do boi gordo, esse segue pressionado. Pressionado o mercado futuro, julho 302,85 por arroba, 0,67 de alta, agosto a 310,65, recua 0,59%, setembro 316,50, 0,64 de queda, outubro a 323,35. Lembrando que o índice Bovespa, aliás, o índice Bovespa não, o mercado do indicador boi gordo CPEA já rompeu na quinta e na sexta-feira os R$ 300. Lembrando que fechou na quinta-feira o boi gordo e abre a semana cotado a 299,70, referência em São Paulo, uma queda de 5,58% nesta primeira quinzena para o indicador CPEA boi gordo. Portanto, queda de 5,58%, mercado físico abaixo dos R$ 300 por arroba, segundo indicador. Hoje,
Nós temos também as cotações das praças apuradas pela Scott Consultoria, São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 300,50 no Aprazo, R$ 282,50 em Goiânia, região sul de Goiás, R$ 280,50, Dourados, R$ 302,50 em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho, Isabela Camargo, direto de Bebedouro, comentando o mercado do boi gordo, também direto CPE, Luiz Gustavo conosco, comentando a abertura da semana para o mercado do boi gordo, João Batista. Eita, segunda-feira estressada, hein, Serginho? Volatilidade para todo quanto é lado. O pessoal está sabendo, está olhando, tendo notícias, né? O tarifaço do Trump, o Lula querendo revidar, sem ter o que revidar, ou seja, só tem o nosso trabalho, né? A produção brasileira, e nós vamos pagar o pato. No meio do entrechoque dos dois, estamos nós. Né? Veja a soja. Hein, Serginho? A soja, o senhor Augusto aí, o mês de agosto perdeu os $10 por várias vezes, está agora, já perdeu de novo, e assim vai, né? O Vlamir vai explicar, é a safra americana que está andando, depois do relato do SDA de sexta-feira? Sim, mas olha o gráfico, já foi lá embaixo, começou lá embaixo. Está tentando se manter nos 10 o agosto, isso é a soja. O café está subindo por quê? Mas subindo forte, porque os fundos estão comprando, os fundos não. Na verdade, quem precisa do café? Os compradores estão estocando com compromissos de contratos a futuro. Porque se vier a retaliação, ninguém sabe para onde vai o café brasileiro. 8 milhões de sacas que o Brasil exporta para os Estados Unidos serão realocadas onde? Um dia, quem sabe, lá para a China, para a Colômbia, mas, né, não sejamos ingênuos. Tem a tal da logística, não é assim. O mercado não está tão comprador. Vai doer, hein? Vai doer. Olha o boi gordo. Olha o etanol. E o Lula arrotando. Imagine a Cascavel se vestindo de amarelo. Meu Deus, é disso que se trata. Vamos comentar já no nosso editorial, mas do que se trata? Não é simplesmente tarifas, não é simplesmente nem mesmo a eleição, né? A possibilidade do Bolsonaro se reeleger. Se trata da defesa da democracia. O Trump, os americanos, não vão tolerar um país com o tamanho do Brasil se transformar numa Venezuela, né, se mudando para o comunismo. Não vai ser fácil. Podem até tentar, mas não vai ser fácil e nós, no meio, iremos pagar, infelizmente. Dito isso, vamos fazer aqui uma lembrança muito importante nesse instante para você entrar no nosso clube, porque tem tudo lá, tudo em tempo real, com comentários, com análise, com ponto de vista de gente que entende. Se você é profissional do agro, entre no nosso clube para você tomar as suas decisões antes de comprar, antes de vender. Informações em tempo real, insisto, é uma comunidade de informação, tem 15 editorias lá dentro, comandada pelo experiente Giovanni Lorenzon. Então, meu amigo, não hesite, experimente, tem 7 dias grátis. Mande um zap nesse telefone que a dona Leia coloca você dentro do grupo. O telefone para você mandar a sua mensagem. Quero participar, quero entrar, quero experimentar o Clube do Tempo e Dinheiro. 199-9813-2915. 199-9813-2915. Agora sim, vamos às manchetes do agro, abrindo essa segunda-feira com base nas informações do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural. Sérgio Braga. Soja CPEA, cotações externas caem, mas seguem firmes no Brasil. Milho, avanço de colheita recorde e demanda fraca mantém preços em queda. Feijão CPEA, exportações crescem com força no primeiro semestre. Mandioca, após 10 quedas consecutivas, média semanal sobe. Tarifa paralisa negócios para envio de frutas. Exportação de 12 milhões de caixas de manga que estavam na programação para os Estados Unidos viram dúvida. Essa última aí das frutas, hein, já teve os pescados. O Sérgio Braga me cochichou agora. Acho que o Brasil vai exportar jabuticaba para o Trump. Bom, vamos lá para a seriedade. Então, agora as manchetes importantes da economia e da política do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. O Investing, mercado aéreo brasileiro tem menos passageiros do que em 2015. Da Revista Oeste, a Amazônia registra alta de 27% nos alertas de desmatamento.
Da CNN, exportações da China avançam em junho antes do prazo de Trump para tarifas. Embarques do país aumentaram 5,8% em junho em relação ao ano anterior. Da CNN, a AGU deve apresentar hoje ao STF defesa pela manutenção de decreto do IOF. O Congresso tenta sustentar a derrubada do imposto e a audiência de conciliação está prevista para amanhã, sob mediação de Alexandre de Moraes. Da Jovem Pan, Barroso reage à tarifa de Trump e defende a atuação do STF, entre aspas. Democracia não autoriza torcer a verdade. Da CNN, Trump Mídia acusa Moraes de nova ordem ilegal contra Big Techs. O documento destaca contexto em que o presidente dos Estados Unidos determinou tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras ao país. Do Poder 360, PT acelera a campanha de Lula para desdolarizar os BRICS. Partido do presidente defende o que mais tem causado atrito entre Brasil e Estados Unidos: reduzir o uso do dólar em transações internacionais. Do Estadão, Procuradoria da Fazenda defende cobranças contra Lulinha por sonegação. A Justiça suspendeu em março do ano passado cobranças por ilícitos apurados na Lava Jato envolvendo o filho do presidente Lula, mas o processo ainda não terminou. Naquela notícia, naquela manchete lá da desdolarização dos BRICS, botaram um cachorrinho vira-lata lá. Muito bom. Mas aqui, vamos focar aqui no nosso comentário de todas essas notícias, usando a alegoria do jogo do truco. Jogo do truco, vocês sabem, todos conhecem. O truco é um jogo, filosoficamente, onde a gente usa a tese e antítese, né? Lembra? Você propõe, o adversário retruca, né? Truco, retruca, e aí você vai com o 12 e manda ele correr. Corre. Então é o que nós estamos vivenciando, só que no meio estamos nós. Né? Nessa briga do Trump com o Lula está dizendo que vai reagir, né? Se vestir de verde e amarelo, imagina. E nesse nacionalismo barato desse momento, a gente fica muito assustado, porque vai passar esses 12 dias, dia 1º de agosto entram as tarifas de 50% imposto pelo Trump. O Lula está dizendo que vai reagir, vai colocar 50% contra as importações americanas, e o Trump já disse que o que você colocar de retruco, eu vou em cima com 12, ou seja, eu vou dobrar as tarifas. E aí que nós temos que olhar com muita seriedade isso, porque é inimaginável o que pode acontecer. Onde vamos colocar o café? As carnes já estão caindo. O etanol vai chegar a 52% de tarifa, acaba as exportações para o grande mercado consumidor. Em algumas commodities, é a primeira, no caso do suco de laranja, é a primeira exportação, o principal destino, né? O café é o segundo, e assim vai. E onde nós vamos colocar os nossos destinos, o nosso futuro? Há um temor muito grande de pessoas que pensam o Brasil. As pessoas sérias estão muito atemorizadas com isso. Em resumo, não é um problema só de tarifas. As tarifas serão ajustadas, mas serão muito grandes. Não serão 50, mas serão 25, 30. É impossível trabalhar nesse número. Então, não serão somente as tarifas, não serão tão somente também a possibilidade de Bolsonaro se reeleger. Né? Por que não? Né, Lula? Não é mais barato conceder anistia, permitir um julgamento sensato, aberto de Bolsonaro? O ministro Barroso disse, a manchete esconde a verdadeira frase do ministro Barroso, lá do TSE, do Supremo. Ele disse que se houver provas, o Bolsonaro será condenado. Se não houver, ele será inocentado. Simples assim, tomara que seja assim. Mas, no fundo, eu insisto em dizer, não é nem pelas tarifas e nem pelo Bolsonaro, é pela política, pelo alinhamento do Brasil que está sendo feito pelo Lula com a esquerda. Os Estados Unidos não vai concordar com isso, então, como disse o Bolsonaro em sua carta, a carta de Trump tem mais a ver com valores democráticos em termos de liberdade, né? E por isso ele está insistindo em anistia. Veja, no entanto, a comparação, a decisão da União Europeia. Ao invés de
brigar com o Trump, eles vão esperar, vão negociar antes de reagir. Olha, a poderosa União Europeia, aquele conjunto de países democráticos de primeira linha, resolveram, né, dar um freio, olhar com atenção e discutir as tarifas. Nós aqui não, nós somos, né, nacionalistas agora, todo mundo está ofendido, todos estão ofendidos com o Trump. Bom, a segunda manchete que eu quero pedir para o Gleides colocar é que o governo recorre ao patriotismo, é disso que nós estamos falando. Olha aí, imagine, né, a jararaca se vestir de verde e amarelo, mas isso não é nem lobo, né? O cordeiro está querendo usar o verde e amarelo, um absurdo, isso será descoberto, né? Vai ser logo, logo, isso será aferido. Agora, enquanto isso, o chefe da Casa Civil do Lula, o Rui Costa, está dizendo que não será apenas uma retaliação contra as mídias de Trump, não serão apenas as taxas. O que será que ele está querendo dizer com isso? Ele está ameaçando a sociedade com o cala-boca? O que será que o Rui Costa está querendo dizer? Outra manchete preocupante é Bom, primeiro, o Bolsonaro insistindo que não será apenas nos valores, nas tarifas, e sim na anistia. Por que não, né? Vai custar mais barato fazer anistia, uma coisa legítima e não cruel, né? Uma coisa democrática. O Lula foi anistiado, por que as pessoas que estão lá no calabouço em Brasília não podem ser? Por que o julgamento de Bolsonaro não pode ser livre? Por que ele não pode se candidatar? Vamos ao voto aqui na democracia. E, por fim, o jornal Wall Street está dizendo que a deterioração das normas democráticas no Brasil é alarmante. E a foto está o Alexandre de Moraes, ou seja, ele é vítima, ele mesmo julga, ele mesmo condena, ele dá a sentença. Que democracia é essa? Que justiça é essa? E lembrando, por fim, né, nessa nosso jogo do truco, nessa alegoria, o Idi Amin Dada. Lembra o carniceiro lá de Uganda, que matou milhões de pessoas? Ele dizia: existe liberdade de expressão no meu país, aqui em Uganda, só não posso garantir a liberdade após a expressão. Será que nós estamos rumando por esse caminho? Esperamos que não. Essa é a nossa posição do Tempo e Dinheiro, sempre em defesa da liberdade e principalmente em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem, aqui também é em defesa do tempo e do dinheiro, é o nosso foco. Então vamos saber do tempo hoje com o Sérgio Braga. Na região norte do Brasil, algumas regiões, principalmente na faixa leste e no nordeste, no litoral nordestino, mas a grande parte do país segue com o tempo seco e a umidade crítica. Inclusive, esse é o destaque, né? Mostrando que a segunda-feira começa com chuva intensa e seca na região centro-oeste do Brasil, com riscos e alertas, inclusive, para Pernambuco e também outras capitais, né, do estado ou dos estados nordestinos. A Climatempo fala exatamente sobre essa questão da umidade, abaixo de 20%, não só em Mato Grosso do Sul, também Mato Grosso, mostra também que em outras regiões a umidade tem sido um problema muito sério, principalmente no estado de Goiás também, que tem enfrentado essa situação, e temporais em Salvador. A previsão, portanto, para esta segunda-feira, dia 14 de julho. Nós temos também mostrando exatamente o que acontece nesse mapa do IMET, mostrando até que teriam a ocorrência de chuvas bem pontuais no sul do Rio Grande do Sul, mas ficando toda ela concentrada na região norte do Brasil, tempo extremamente seco, crítico, como nós dissemos aí, na região central do Brasil, no centro-sul. Chuvas aí em Salvador, também registrando chuvas na faixa leste do Nordeste. Agora nós temos um mapa mostrando o que vem de frio, principalmente uma nova massa de ar frio, enchendo a terra, inclusive, do dia 7 até o dia 8 de agosto, que mostra queda acentuada nas temperaturas, portanto, um alerta para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do estado do Paraná, também ao litoral do estado de São Paulo, se estendendo por Uruguai, Paraguai e também parte de Mato Grosso do Sul. Portanto, entre os dias 7 e 8 de agosto, uma nova
frente fria, uma nova massa de ar polar, derrubando ainda mais as temperaturas no sul do Brasil. Bom, vamos ver como é que está o tempo agora em tempo real, que a umidade continua concentrada na região norte do país. Tem até mesmo uma umidade ali sendo registrada no litoral do Rio Grande do Sul, passando uma faixa de umidade também por parte do litoral do Sudeste, mas concentrada em alto mar. No norte do Brasil, as chuvas continuam concentradas ali. Olha a faixa de tempo ou de muita secura, principalmente estado de Mato Grosso, passando pelo estado de Goiás, seguindo pelo norte de Minas Gerais e avançando para outras regiões e principalmente para o litoral antes dessa chuva, litoral da Bahia. Agora vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Bom, e vamos à previsão desta terça-feira, dia 15, até o próximo dia 21, segunda-feira que vem. Amanhã o tempo continua firme e seco em boa parte do país, com exceção ao norte, também faixa leste do nordeste, além do litoral do estado da Bahia, parte de chuvas pontuais também sendo registradas ao norte do Espírito Santo. No dia 16, quarta-feira, as condições do clima mudam um pouco, principalmente com a chegada de uma nova frente fria que leva chuvas pontuais ao Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, também parte do sul do estado do Paraná, se afastando para alto mar a partir do próximo dia 18, sexta-feira. Brasil Central continua com a situação de clima seco, umidade abaixo dos 20% e alerta para as condições do clima seco. A partir do dia 20, próximo domingo, a situação continua com clima firme, né? Situação firme para o clima no Brasil Central. Chuvas se aproximam do litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira e ficam concentradas ainda na região norte e faixa leste do Nordeste. Centro-Sul do Brasil continua com tempo firme, mas condições aí de novas frentes frias, trazendo uma massa de ar polar e frio para o sul do Brasil. Bom, agora vamos à Serra Catarinense, conversar com o Ronaldo Coutinho, saber da previsão para os próximos dias. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E o destaque é o quê? A mudança do tempo que nós vamos ter aqui no sul, ali entre quarta e quinta-feira, com a entrada de uma frente fria. E vamos ao nosso tempo agora. Estamos aqui, ó, nos próximos dias, começando aqui pela parte da chuva. Primeira chuva nos próximos 5 dias, daqui de 14 a 18 de julho, nós temos o quê? Esse grande vazio de tempo que vocês estão vendo aqui. Começa aqui desde a região do Acre, sul do Amazonas, Pará, todo o centro-oeste, interior do Nordeste, aqui o sul do Brasil, nós temos o quê? Uma área de chuva um pouco mais significativa na região, pegando aqui a área do Rio Grande do Sul. Essa chuva aqui no sul, ela começa na quarta-feira, aqui próxima ao Uruguai e Argentina, quarta, tarde e noite. Na quinta, ela atravessa o Rio Grande, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, mas podem ver que à medida que ela sobe, ela praticamente vai se desmilinguindo, ou seja, vai se desmanchando. Quando a gente vê aqui o total de chuva para 15 dias, ou seja, de 14 até o dia 28 de julho, nós temos o quê? Uma chuva considerável aqui, bem significativa aqui ao norte. Aparece alguma chuvinha aqui no Acre, e nessa parte aqui, isso aqui está associado à friagem, essa que vai entrar agora, que pode trazer algum nevoeiro, e uma outra friagem ali pelo dia 24, 25 de julho. Então nós temos o quê? Ó? Nessa região aqui, um vazio normal de chuva, que é o comum nessa época do ano. Ali no litoral do Nordeste, a chuva vai aparecendo com mais intensidade, pegando aqui Natal, a região ali de Natal, João Pessoa, a parte aqui de Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, toda essa faixa leste aqui do Nordeste, que pega essa região até ali para cima do Elefantinho, e a região do Ceará, nós temos o quê? Uma condição de chuva mais significativa, especialmente aqui, de Natal até Salvador. Pega a Cealba, toda ela, né? A Cealba baiana, sergipana, alagoana, até aqui ao semiárido do Pernambuco, alguns pontinhos aqui do semiárido do Ceará, do Elefantinho, norte do Maranhão, também está indicando aí alguma chuva, alguma coisinha. Vindo aqui para o sul, nós temos o quê? Na área ali de Minas Gerais, tem uma chuvinha pegando todo o leste e sudeste de Minas, Espírito Santo, aumenta aqui no Rio,
E olha a novidade, ó, nós estamos indo para agosto. Olha como a chuva aumentou aqui. É pouca, é claro, mas tem que lembrar que nós estamos na época da seca. Isso aqui não é comum. Então, alguma chuva aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, e depois aqui para o sul, onde a chuva tende a ficar mais significativa, pegando uma chuva mais com mais consistência no sul. Sul começa a aumentar a chuva, principalmente o Rio Grande do Sul, variando de 30, 50, 60 milímetros. Santa Catarina também, e a metade sul e oeste e noroeste do Paraná, Paraguai e o sul do Mato Grosso do Sul, e aqui o sul de São Paulo, pegando toda essa região. Na temperatura também, ó, nesses próximos 10 dias nós temos temperaturas abaixo do normal numa grande área do país, pegando aqui o centro-oeste, sudeste e o sul. E vamos ter o quê? Uma condição de tempo assim, com um tempo mais, como se diz, mais frio aqui no sul do Brasil a partir de quinta. Vai entrar uma massa de ar frio bem significativa, trazendo aí condições de tempo, temperaturas baixas. Hoje mesmo deu abaixo de zero na região de Bom Jardim da Serra, onde tivemos temperaturas aí na faixa de 2 e 1 negativo. Tivemos também temperaturas negativas aqui, ou próximas de zero, aqui na região ali praticamente de Painel, a parte de Urubici, São Joaquim, ficou em torno de 1 e 2 positivo. Então teve geada, teve negativa no sábado, não geou no domingo e geou hoje. Vai ter geada nessa terça e quarta aqui na Serra. Na Mantiqueira também teve geada, abaixo de zero no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira no Rio de Janeiro, São Paulo. Vai continuar frio de manhã, esquenta de tarde e entra essa massa fria com a frente fria na quinta. Sexta e fim de semana volta a ter geada no centro-sul do Paraná para baixo, pode ter geada no sul do Mato Grosso do Sul, oeste e sul de São Paulo, não dá para descartar totalmente, e uma outra massa de ar frio pode vir com mais intensidade ali dia 24, 25 mais ou menos. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Que show de informação esse Coutinho, é uma maravilha, né? Ele só não precisa encomendar um tempo tão frio assim, né? Depois do dia 24, vai chover para a gente, depois vem o frio atrás. É do costume, não. Do costume não, essa chuva não está no costume do calendário, né? Nós estamos um tempo seco aqui, mas são as informações do Coutinho realmente maravilhosas, né? Hoje, no novo formato, o Sérgio já olhou lá no fundo da sala do Coutinho, ele é roqueiro também, o cara, e tem ventilador. Sim, depois desse frio danado, também lá na Serra Catarinense chega a quase 40 graus, então é o tempo muito oscilante lá na Serra. Muitas boas informações do Coutinho. Os meus amigos que estão conosco aqui como membros do nosso YouTube do Tempo e Dinheiro estão nos saudando. O primeiro a chegar foi o Maurício Carneiro Junqueira, mas o seu Erni Osvino Pinot, gaúcho, ele saiu da Serra Gaúcha, lá onde ele mora, em Nova Petrópolis, e foi para o norte de Mato Grosso, em Sinop. O que aconteceu? Saiu de um frio danado e entrou no forno, né, senhor Erni? É isso que está. Lá em Santo Ângelo, o Renato Calzeta está dizendo que o tempo está sol firme em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. O Farofa Moreira, o Ederson Moreira, lá de Pinhão, no Paraná, sol alto no Paraná. Sul de Minas, o Maurílio Lino está dizendo que vai esfriar. Vai sim, vai ter essa frente, não sei se geada, não sei, mas que vai esfriar, vai. O Coutinho está dizendo, né? O Clélio Montini dizendo que a chuva subiu aqui no oeste do Paraná, céu de Brigadeiro, 22 graus, lá no sul, não, no oeste do Paraná, desculpe, Clélio, oeste do Paraná. E tivemos um probleminha aí na TV, é isso que estou dizendo aqui na C3, mas estamos na TV Milagro, estamos nos atualizando, foi um pequeno probleminha de internet, né? E no oeste de Santa Catarina, o Neymar Fence, que está dizendo que o tempo está agradável, sol 22 graus, mas com os dias contados, pois vem frio de novo no final da semana. Também em Erechim, Vanderlei Carlos Amadei, 22 graus com sol, né? E a dona Rosângela Mafra, lá do norte de Mato Grosso, está dizendo que tempo seco no norte do Mato Grosso. E assim vai. Muitas informações. Elisete Mendes Fátima, Catanduva, Santa Catarina, não tem sol. Muito bem, vamos acompanhando, vamos informando dentro do nosso YouTube, dentro do nosso clube do Tempo e Dinheiro, muitas informações, notícias agrícolas, são 7 plataformas,
para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Mas eu insisto, hein? Vamos fazer uma troca? Vamos! Você nos ajuda a manter o Tempo e Dinheiro falando cada vez mais alto e mais longe, e em troca nós te damos o clube. Você participa do clube sendo o melhor serviço do agro em tempo real. É uma aglomeração, né? São 15 grupos dentro de um WhatsApp fechado, onde só tem foco no seu bolso, na sua vida. Então, uma informação confiável para quem está dentro do agro. Clube do Tempo e Dinheiro. Manda um telefone aí, ó. Manda um zap. Quero experimentar 7 dias grátis. Entre lá, custa nada, de graça. 199-9813-2915. 7 dias para você experimentar. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Dito isso, vamos para o intervalo e daqui a pouco o Vlamir Brandalize analisando essa soja abaixo de $10. Em frente, Gleidson. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é um tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Aqui é o Tempo e Dinheiro e hoje é 14 de julho de 2025. Estamos em pleno andamento do nosso programa, focando agora nas cotações da soja, porque o Vlamir vai comentar essa situação da soja. O gráfico mostra isso, né? Teve o relatório do USDA mostrando que a safra americana vem vindo muito bem e a soja do mês de agosto, seu Augusto, perdeu os $10, né? 9,97 agora, olha aí, 6,75. Meu Deus do céu, hein? Só o Vlamir mesmo para explicar isso para nós, onde vai, né? Mas faz parte da época, né? A safra está indo muito bem lá, então vai ter oferta, lei da oferta e procura, blum, os preços caindo a futuro em Chicago. Os quatro principais vencimentos com delay, ó, estava no vermelhinho, agora ficou no vermelhão, né? Olha o julho, mês de entrega, 9,97 perdendo 7, o agosto perdendo 6, 9,98. Isso tem delay de 10 minutos, hein? O Vlamir vai atualizar já já. O setembro, 9,91. Olha o setembro aí, Vlamir, 9,91, rapaz. Você torceu tanto para o setembro ficar nos 10, hein? Perdeu o suporte. O novembro, 10,04.
E aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, os vencimentos também estão no vermelho, saca de 60 quilos, para agosto, $22,03, está querendo perder os 22, o setembro já perdeu, 21,92, e o novembro, 22,20. Então vamos a ele, vamos entender esse mercado negativo, né, de só cotações no vermelho. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Semana direto começando... e reto para o mercado, depois a gente explica o que vem por aí, porque o que está sendo apresentado, prenunciado não é nada bom, mas o mercado caindo hoje, o Vlamir Brandalize. Como é a sua análise? Olha, João Batista, faça um final de semana novamente bom de clima americano, né? Então as semanas vão passando e hoje podemos apontar aí que tem no máximo 3 semanas de clima, de mercado climático, só que a projeção para essa semana e o começo da próxima é de clima favorável. Então nós vamos chegando ao limite da influência do mercado climático lá em Chicago. Então esse é um fator aí que traz uma leve pressão de baixa, né? O mercado perdeu os $10. O setembro já está ali no 9,90 de suporte e vai possivelmente perder ele, porque o mercado climático ele não mostra problemas, né? Então isso é um fator. E o outro fator que pesa, João, é que continua saindo, né? Hoje o relatório dos embarques americanos continua apontando que China está distante da soja americana. E isso pesa lá em Chicago, né, João? Porque temos a China comprando agressivamente no Brasil hoje novamente, mantendo prêmios fortes. E essa questão toda aí da tributação, da taxação, do tarifaço, ele já dá sinais aí no mercado global de que o dólar deve se manter mais firme, né? Não sei como é que tá. O Gleides consegue colocar o dólar aí, ó, levemente em alta, 0,3 de alta. Então isso, se a gente analisar friamente, ele é o fator que está pressionando um pouco lá em Chicago, esse 0,3%, porque a soja brasileira, em reais, ela continua girando aí em níveis iguais ou melhores que na semana passada, e o mercado de Chicago sente a falta de compradores por lá. E a soja brasileira avança nas negociações, e isso traz um limitante de Chicago, João. Não é que vai ter uma debandada e nós vamos ver dólar, soja $9 lá em Chicago, é muito difícil de acontecer isso aí. Porque a safra americana ela já vem sendo apontada que é uma safra menor que o ano passado. Então, porque tem uma queda grande de área e a produção ela vai ser menor que o ano passado nos Estados Unidos. Mas a grande questão é que as exportações americanas vinculadas à China, elas estão limitadas e o mercado não sabe se a China vai efetivamente fazer acordos e comprar soja americana, porque até agora nada foi concretizado de negociações. Esse movimento todo já passou mais de 3 meses, né? Os 90 dias já passaram aí do Trump, das negociações com a China, e a China não tem comprado soja americana, e automaticamente isso pesa, né? Pesa que o mercado de Chicago agora enroscou no $10 e um pouco abaixo, e os meses mais longos um pouquinho acima de $10. Essa é a posição nesse momento em que nós estamos com o dólar aí acima de 5,50, né? Então vamos entender, né? Tem muita gente ainda que trabalha da mão para a boca, mas a maioria trabalha sempre à frente, né, nos meses a futuro. Como é que você vê esse rolo? Depois a gente entra nas tarifas do Brasil, mas os americanos em algum momento vão negociar com a China em algum momento vai negociar com os americanos, e aí, claro que o Trump está defendendo o quintal dele, ele vai exigir que o Xi Jinping compre soja lá nos Estados Unidos. E o que acontece conosco aqui? Olha, João, em princípio, como nós estamos comercializando em ritmo acelerado, o volume negociado é recorde. No curto prazo dessa safra não é problema, o problema é da safra nova, né? Se nós formos lá na safra nova que nós vamos plantar, vai ser maior a área, e a gente colher mais de 180 milhões de toneladas, que é possível, não quer dizer que vai acontecer, porque depende de produtor investir numa tecnologia boa, depende do clima, então depende de muita coisa, porque nós estamos ainda algumas semanas do início do plantio.
Mas o fator é pensar já no ano que vem, né? Porque a comercialização da safra do ano que vem ela está lenta e o produtor não pode novamente deixar para vender na boca da colheita, né? Se nós tivermos uma super safra novamente e o mercado tiver com China puxando um pouco de soja americana, nós vamos ter uma pressão negativa nos prêmios. Aí o prêmio pode perder fôlego, João. E aí o produtor vê a cotação na boca da colheita, muito parecido com o que está acontecendo com o milho agora, né? O pessoal está reclamando do milho, porque o milho, nesse momento, no balcão, ele caiu muito em função do valor da exportação aí, que não tem decolado, né? Tem ficado de 63 a 67 reais aí nos portos, dentro desses níveis. Então, pode a soja 2026 repetir essa história. Por isso que o produtor tem que se preparar antes, né, João? É isso que a gente sempre fala, como a gente falava para o milho. Agora, na hora da colheita, tem que esperar passar a crise, a situação, o aperto e depois o mercado flui. Porque nos fundamentos globais dos grãos, o mercado global de grãos não está sobrando, só sobra um pouco de soja e está comendo mais milho do que está produzindo, mais trigo do que está produzindo, mais arroz do que está produzindo. Então, no global, os fundamentos são bons. A grande questão é que esse momento de uma guerra geopolítica, de tarifas, taxações, a questão financeira acaba influenciando talvez até mais do que os fundamentos de oferta e demanda. Né? Nesses dias de incerteza, né? Porque ninguém sabe para que lado vai. Eu acho que o produtor... Você não acha que o produtor deveria fazer caixa nesse instante? É uma pergunta, né? Do tipo, né, vender, fazer dinheiro, botar no banco, ganhar juros, né? E comprar uma call, participar da alta no futuro? É uma opção, pegar e aproveitar esse momento aí que os juros brasileiros estão altos, e nessa situação agora de tarifaço aí, é possível que o Banco Central tenha que ajustar os juros para cima e não para baixo. O produtor poderia fazer o caixa, investir no mercado financeiro e fazer a operação de opção de alta. Aí, se o mercado reagir lá na frente, de preferência bem longa, né, João? Para ter tempo, né, para decidir quando o mercado tiver algum momento que puxe as cotações. Então, lembrando que quando a China e os Estados Unidos fizerem acordo comercial e que a China se dispuser a comprar soja americana, isso vai ser um fator importante de alta em Chicago. E não quer dizer que nós vamos ter com as cotações no Brasil ainda em alta em reais, porque nós dependemos do dólar também, né? Mas em Chicago, quando tiver esse acordo, o mercado reverte e vai puxar as posições para cima. Então é nessa hora que talvez o produtor consiga fazer um ganho através da bolsa numa opção de alta, né? Esse mais à frente é julho, né? Julho do ano que vem. Julho 26, que é a posição mais longa, né? Daí provavelmente o custo dessa opção não é tão alto, né? Tá, tem que olhar também o dólar. Daqui a pouco eu vou falar com o Maurício Belinero exatamente sobre dólar, porque tem uma operação com dólar, que é o tal do NDF, nada dado, faca, NDF, custa baratinho no seu banco. Se você não encontrar um gerente que saiba fazer isso, muda de gerente, né? Muda de banco. Mas NDF é uma alternativa, só que é um mercado a termo. Se você escolher o lado errado, né, não tem. Enquanto que na opção você pode revender, né? Para saber, mas na opção você tem que comprar a sua posição à vista. Para saber quanto custa, nós temos um operador que está à sua disposição para você perguntar de graça quanto custa, que é o Fernando Sofiati. Ele está no telefone 199-7110-8610. Ele é um assessor de investimento credenciado pela CVM, está à sua disposição para você consultar. 199-7110-8610. Quanto custa para operar Chicago ou B3 para julho? Vou me garantir agora. Quanto custa? Tem que saber. Né? Esse é o pulo do gato, né, Vladimir? Quanto custa a operação? Exatamente, João. Esse é o pulo do gato. Muito bem. Então vamos focar no Brasil hoje. Então, como nós estamos... meu Deus, essas tarifas, hein? Que coisa, que angústia. Mas vamos... Até a União Europeia resolveu negociar e fica o Brasilzão, né? Esse ratão... o rato que ruge querendo enfrentar o urso Vlamir Brandalize. O que vai acontecer conosco? Olha, João Batista, estava na hora da gente fazer negociações, porque já que se falou da União Europeia, a União Europeia está remodelando o sistema de subsídios e apoio ao setor agrícola da União Europeia.
Porque a União Europeia também está com caixa baixíssimo e nessa guerra comercial eles estão sentindo a pancada e eles sabem que tem que fazer negociação para não perder bilhões de euros, né? E automaticamente existe uma pressão que o volume de recursos aí de subsídios do produtor ganhar mais para os produtos agrícolas produzidos por lá vai diminuir aí nessas próximas temporadas. Então, está na hora da economia e do Brasil, no caso, começar a se posicionar numa negociação mais amena, não querer bater de frente, porque certamente é o nosso Fusquinha como um bitrem que vem lá dos Estados Unidos e automaticamente teria que aproveitar o momento, né? Porque essa fase da União Europeia, podendo até cortar subsídio de produtor europeu, abre-se janelas importantes aí para os mercados. Então, nós não podemos perder o barco, né? Não podemos perder o trem que está começando a passar na frente aí. E certamente, se tiver essa retaliação brasileira, até acertar novamente, vai passar o mês de agosto, vai entrar setembro, e nós vamos ficar nesse uba-uba aí, e certamente a economia brasileira vai perder, e nós vamos ter inflação, e isso não é nada bom para o Brasil. Né, Vladimir, vamos deixar bem claro aqui, vamos aproveitar essa nossa oportunidade de esclarecer ao amigo produtor, porque esse embate, claro que são as tarifas que estão na frente aí, mas não são as tarifas. Né? A questão da liberdade, a questão. O Trump fala muito do Bolsonaro, por quê? Porque Bolsonaro não vai deixar o Brasil ir para a esquerda, ele vai retornar para a direita, vai retornar para a democracia. É uma luta em defesa da liberdade. Nós não queremos ser uma nova Venezuela. O Lula quer implantar aqui regime autoritário de esquerda. O Trump não vai concordar. E muita gente não está se dando conta, hein, Vladimir, de que não haverá apenas o truco, né? O truco, retruca, tal, né? 50 aqui, 50 lá, vai para 100. Não, não é isso. O Trump poderá botar tarifas e sanções para países aliados não negociarem com o Brasil. Então nós podemos virar um país pária. Vamos vender para quem, Vladimir? Esse é o grande gargalo, né, João? Porque se você olhar, a própria Índia, né, que é um grande aí dos BRICS, já começou a sentar à mesa para negociar com os Estados Unidos. E tem grande chance de a própria Índia apontar e que possa até não dar mais atenção ao BRICS, porque sentiu que a pancada do Trump veio contra o BRICS. E toda essa bagunça efetiva aí que está acontecendo é um resultado dos discursos que foi feito aí nas reuniões do BRICS aqui no Brasil. Foi jogado pesado aí pelo governo brasileiro contra a moeda dólar. China e Índia não se posicionaram, ficaram em posição de calmaria ou neutras, e o Brasil aparece sozinho aí dando a cara a tapa, porque daí é Brasil, Irã, esses outros países aí que não tem importância nenhuma. Então, quem levou a pancada é o Brasil. Se ele quiser dar um tapinha, certamente vem um muro mais forte de lá. E nessa hora não é nada bom para o sistema econômico brasileiro, né? Porque o produtor, o tempo passa e ele vai conseguir girar, né? Então, mas a economia brasileira e o povo brasileiro vai sentir a inflação voltando a ganhar forças. Precisamos que os radicais saiam da sala e as pessoas sensatas conduzam essas negociações, né? De novo, eu pergunto, né? Por que não conceder a anistia para as pessoas que estão lá no calabouço de Brasília? Por que não fazer um julgamento aberto do Bolsonaro? Por que não devolver a ele a capacidade de se eleger? Vamos à democracia. Quem tem mais voto vence. O Barroso disse que nesse julgamento do Bolsonaro, se não tiver provas, ele será inocentado. Ora, é assim que tem que ser. Não tem provas, então acabou, está livre. E aí pode, o TST também, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, devolva a ele a condição de se eleger e vai para o voto. Vai para o voto, aí nós vamos ver. Né? Não é melhor assim, Vladimir? A democracia é muito. Nesse ponto, seria o ponto-chave, né, para o primeiro passo da negociação das tarifas. Né? As tarifas certamente vão existir, porque é um pleito desde a campanha do Trump. Então, não dá para sonhar que nós vamos ficar com as tarifas 10%, aquelas tarifas mínimas que tinha antes, que na média era de 2% a 3% a tarifa real brasileira para produtos americanos e para os americanos sobre produtos brasileiros. Então, tarifas eram pequenas. Isso, nessa nova era aí, ela vai ser
aumentada. Por que vai ser aumentada, João? Porque a política do Trump é como os Estados Unidos vive o seu consumo baseado em grande parte de produtos importados, ele está lastreando o faturamento de impostos mais em cima dos produtos importados e reduzindo as tarifas e as taxas internas, automaticamente tentando favorecer a indústria americana, que isso é o que ele prometeu e está fazendo, e automaticamente a arrecadação oficial vindo mais de produtos importados e menos do consumo interno. Então, essa é a política. Por isso que a gente não pode sonhar que vai, com negociação e tudo, que nós vamos voltar a ter uma tarifa baixíssima, e principalmente depois que tem acordo aí, se pega a Argentina, que se posicionou bem na frente já inicialmente aí com a negociação, vai ter tarifas menores que as nossas, isso não é indiscutível, né, em função dos governos, mas a gente tem que começar a se posicionar para não deixar o Brasil ao léu, né, porque daí nós vamos ficar no porto vendo os navios passarem e a gente não ter o que fazer. Porque fica essa loucura aí de se alinhar à esquerda, levando a gente como, né, bucha de canhão. E tem detalhe, hein, Vladimir? O próprio Trump disse que se nós nos alinharmos aos Estados Unidos, à democracia, à liberdade, enfim, é tarifa zero. Existe a possibilidade de zerar a tarifa. É só uma questão de alinhar. Por que não? Muito bem, voltando aqui para o nosso foco e passando a régua na soja para ir para o milho. Como é que está o mercado interno, Vladimir? Olha, João Batista, as cotações não estão até melhores que na semana passada. Balcão melhorou aí 50 centavos, R$1 aí, depende da posição. Principalmente o balcão gaúcho voltou aí a níveis acima de R$120 aí no mercado gaúcho de balcão. Mercado de lotes nos portos vai de 140 aí até 143 nas posições de setembro e outubro. Ou seja, as cotações em reais não têm mudado muita coisa. Se mudaram, foi um pouquinho melhores do que estão sexta-feira. E alguns negócios estão fluindo, né? Que nem foi comentado. O produtor está vendo que a cotação em Chicago cai e aqui está se mantendo em reais, ou até leve alta em reais. O pessoal está vendendo soja e pegando caixa e aplicando no mercado financeiro, que sabe que até janeiro e fevereiro esse dinheiro vai render para ele quase 10%. E aí a soja dele, que ele hoje base por dar 140, vai dar passando de 150, né? Então, é isso que o produtor já começa a ver, né? Fazendo posições e não deixando o tempo passar, né? Porque em poucas semanas teremos o início do plantio, né, João? Nós já estamos fechando o meio, a primeira quinzena do mês de julho, daí nós vamos ter 15 dias de julho e mais o mês de agosto e 15 dias, temos 2 meses, então de agora para frente é menos de 2 meses para começar o plantio, né, João? Tem informações privilegiadas em cima do... Não é só em tempo real, informações abalizadas, de gente que está do seu lado, informações confiáveis lá no clube. Né? Você vai ver os prêmios, vai ver as cotações, os comentários, as posições à frente. 19,9, 98,13, 29,15. Entre lá, 7 dias grátis para você experimentar. Vai ver o prêmio, vai ver cotação, vai ver tudo. Seja um produtor rural, mas bem informado do nosso Brasil. Preços do milho na tela. Gleidson, como é que está? Como é que está Chicago? O milho está se sustentando, hein? O mês de entrega está com uma boa alta, 4,12 o julho, mas o setembro 3,96, perdeu os 4, o dezembro 4,14 e meio e o março 4,31 com 75. Aqui no Brasil, o milho em plena entrega da entre-safra está no vermelhão, né? Base Campinas, lá na B3, o julho 62,93, recua 0,11, o setembro 63 com 54, recua 0,56, o novembro R$ 66,72 por saca, 0,66 de recuo, e o janeiro 71,01. Janeiro 71,01 tem um recuo de 0, quanto? 0,40 e alguma coisa. Muito que bem. Vladimir Brandalize, como é que está o milho? É colheita, né? É isso que está acontecendo, porque já estamos aí passando de 40% da safra brasileira, da safrinha brasileira colhida, Mato Grosso já bem à frente disso, né? Já indo para os 60% ou mais, e vai confirmando uma grande safrinha. Então, isso que está pesando na B3, né? Porque a B3 ela olha Porto, olha a colheita, clima favorável para a colheita, não tem mais risco de perdas efetivas, a safrinha está consolidada, né? É uma grande safrinha. E a B3 vê que ainda tem muito do milho para ser comercializado. O produtor está segurando as vendas
e com isso o mercado sabe que tem muito milho, né? Como não está saindo grandes volumes na exportação ainda, o ritmo do embarque na exportação está melhorando, mas não está acelerado. O mercado AB3 ainda bem acomodado, né, João? Então esse é o ponto, porque tanto o setor de etanol como de ração estão se posicionando aí de balcão, querem receber balcão, ou receberam grandes volumes já de balcão. Só no Mato Grosso, o pessoal do etanol recebeu muito milho aí, e teve muito milho com alto índice de ardidos, né? Por causa que teve boa parte dali, eles pegam parte do norte, a 163, teve muito milho que teve ataque de lagarta que não foi, o pessoal não conseguiu controlar, né? E aquela lagarta da espiga ali estragando uma parte do milho e piorando a qualidade do milho na colheita. E a indústria etanol acabou recebendo todo esse milho aí, então está bem coberta de volume, né? Então isso pressiona um pouco a B3, que vai segurando esses níveis aí. A boa notícia, João, é que o julho está indo para o final, mas o setembro está bem acima dos R$60, que era possível que até R$60 fosse perdido. Só não está perdendo os R$60 porque o dólar está acima de 5,55. Então, o dólar saiu de 5,40 a 5,57 já aí, né? Então, o dólar está dando suporte, porque senão, se o dólar tivesse 5,40, nós estaríamos vendo aí a B3 talvez um pouquinho abaixo de R$60 aí no setembro, principalmente. Enquanto o dólar estivesse mantendo nesses níveis aí acima de 5,55, 5,50, nós vamos ver o milho na B3 acima de R$60 aí, e o milho janeiro do ano que vem está sustentando 70. Então, dá para ver que o milho curto ao milho médio e longo, o milho lá na frente vale mais, porque tem fundamento bom interno e externo também. Já lá na Chicago, hoje o mercado de Chicago, com essa leve correção positiva, tem alguns vendendo contratos de soja e comprando posições de milho, porque o petróleo também está num começo de semana mais positivo, e o estímulo à demanda de biocombustíveis nos Estados Unidos está dando sinais que vai ter evolução. Então, isso é um sinal de que o milho está barato, né? Dá para ver que o relatório do oferta e demanda de sexta-feira do USDA, ele trouxe esse ano que nós estamos vivendo ainda, que é o 24, 25, com um déficit de 32 milhões e meio de toneladas. E a safra nova, 25, 26, vai continuar com déficit. O déficit é 12 milhões e 200 mil toneladas. Então, fundamento positivo. Então, não tem por que continuar pressionando. E somente o setembro aí, que está abaixo do $4, que é o início da colheita americana. Ele já teve até abaixo de R$3,90, agora está tentando voltar mais perto do $4. Mas se a gente olhar o maio e julho do ano que vem, já é milho de 4,5 em diante. Então, fundamentos do milho futuro são positivos. No momento é safra americana andando bem, colheita brasileira de safrinha andando bem, e o milho tem menos influência da China, que praticamente não deve comprar milho americano, porque os principais compradores de milho americano, México, Japão e Coreia, e a própria Colômbia, né, se nós pegarmos, os 4 são os maiores compradores, compram mais de 90% do milho americano, eles estão com as negociações com os Estados Unidos andando bem. Então, é por isso que o mercado do milho não sente que vai ter problema de sobrar mais milho no mercado doméstico, né, João? Ele sabe que os principais compradores vão continuar comprando o milho deles. No caso da soja, ainda eles estão na dúvida sobre a China comprar ou não, né? Muito bem, a sobra, vamos falar da sobra, vamos falar das palhadas que sobram. 2 matérias sobre as palhas. Primeiro, do seu compadre, o Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança, lá no norte de Mato Grosso. Olha a palhada que ficou do milho dele, no ar. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui, ó. Aqui temos já fazendo a calagem. Ó, o calcário já está espalhado. E o subsolador está comendo aí, ó, tá? Trabalhando. Aqui o milho deu uma média de 9.600, 9.600 quilos por hectare. E aí aqui está passando o subsolador. A terra está úmida ainda, tem que aproveitar. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho, 7h30 da manhã.
E hoje encerramos a colheita. Está no final da colheita já. Estamos em outro talhão. Só viemos ver o serviço aqui. Grande abraço. Muito bem, para completar esse show de informação, deixa eu chamar o Dr. Gazola, que acompanha, o Dr. Sementes acompanha, claro, a safras. E ele está focado no capricho com a palhada. Veja aí. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, novamente falando aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho mais de palha, pessoal. Qual a dificuldade que nós temos de manter palha em cima do solo? Isso é um custo para nós? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Muitas vezes falta o quê? Dedicação, capricho de trabalhar essa palha. Nós precisamos olhar estrategicamente esses ambientes e analisar como que eu posso produzir palha. Ah, professor, eu estou numa região que tem muito fogo. Ok, vamos buscar ferramentas para nos auxiliar nisso. Mas a palha, em regiões quentes ou regiões com muita chuva concentrada, ela tem que ser uma preocupação diária. Como é arrumar crédito e pagar as contas, pessoal? Como é produzir mais? Porque a palha está dentro do nosso sistema, ela nos ajuda muito a proteger a semente e a planta na arrancada inicial e manter a temperatura do solo viável para as culturas. Nós temos regiões que, se tu pegar a temperatura média da região e do solo, é inviável plantar soja. E pensando que nós temos hoje cultivares com alto teto produtivo, cultivares resilientes, mas ao mesmo tempo sensíveis à temperatura, sensíveis às adversidades de clima. E mesmo assim a gente colhe. Então, quanto mais a gente poderíamos colher. Então, esse é o recado. Vamos manejar a palha, vamos buscar ferramentas para produzir mais palha e manejar melhor ela no plantio. Nós estamos aqui numa área que foi rolada, ou seja, passou rolo faca. Quantos de vocês têm alguma ferramenta para manejar a palha? Melhor com correntão. Então, isso que nós precisamos, muitas vezes, ter atenção e dedicar mais, pessoal. É possível, uma coisa simples, colher um milho. Como que está a distribuição de palha na colhedora? Ela está concentrada ou ela está distribuída na plataforma? Esse é um detalhe simples, não custa nada. Vai nos auxiliar em vários fatores, né? Então, esse era o recado de hoje. Trabalhar mais palha e plantar bem. Grande abraço. Plantar bem. Hein, Vladimir, vamos passar a régua depois de todas essas aulas. Que coisa bonita, né? Eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com os nossos amigos produtores, com o nosso tempo e dinheiro. Passa a régua, Vladimir. Olha, João, tem que dar os parabéns lá para o Moacir, né? 160 sacos por hectare do milho dele lá, parabéns, uma produtividade boa, excelente, vamos dizer assim. Isso é um exemplo, para o restante do Brasil, safrinha, né? Buscar altas produtividades, que daí o impacto, mesmo com o mercado, às vezes com cotações mais baixas, mas consegue girar melhor, não fica no sufoco. E essa palhada que o milho deixa, quanto maior a produtividade, mais palhada tem, né, João? Esse que, coincidentemente, acaba sobrando mais palha, né? Olha que espetáculo, né? O Gazola está mostrando, o Moacir mostrou lá. É isso que vai garantir depois uma boa safra de soja, né? Então, é um pilar segurando o outro aí, é o milho, safrinha, segurando uma grande safra de soja que vem pela frente. Isso acaba baixando o custo de produção do produtor, né? Dá uma condição melhor quando você colhe altas produtividades, né? Muito bem. Dom Vladimir, vai almoçar e a gente segue aqui com o nosso tempo de dinheiro, porque tem muita informação, tem hortifrutis, tem mandioca, daqui a pouco o Belinello falando de dólar, tem café, tem boi, nossa, quanta informação ainda para os nossos amigos produtores rurais serem os mais bem informados do meu Brasil. Obrigado, Vladimir, até amanhã. É isso aí, João Batista. As semanas apenas começando. É uma semana que vai ter muita informação e vai ter negócios. Amanhã nós estamos de volta. E vai ter muita atenção também. Muito bem, vamos ver o trigo, como é que está o trigo lá em Chicago. Preços do trigo na tela, no vermelho, julho 5,34, setembro 5,40, dezembro 5,61, março 5,79,5 no vermelhão. E agora os preços dos hortifrutis com o Sérgio Braga. Em frente, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, começamos sempre com o preço do leite pago ao produtor. Dessa vez, a média do Rio de Janeiro a R$ 2,73 mais 0,8 litro.
Ovo branco FOB embaixo do São Paulo a R$ 153,00, mais 92 centavos, a caixa de 30 dúzias. Batata Asterix especial, em São Paulo, capital, saco de 25 quilos, R$ 50,00. Tem o tomate, salada Trezá no atacado, a caixa de 20 quilos em Belo Horizonte, a R$ 100,00. E a uva comprida, embalada, sem semente branca, no Vale do São Francisco, a R$ 10,00, mais 94 centavos. Lembrando, mais uma vez, que nós temos o apoio da LS Tractor nos hortifrutis. Tem mercado de mandioca também hoje com o Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA, direto de Piracicaba. Mercado de mandioca, Gleidson. Olá, você nos assistindo pelo canal Tempo e Dinheiro. Momento de conversarmos sobre o mercado da mandioca e os derivados. Muito bem, o que nós temos observado nas últimas semanas é um certo ajuste entre a oferta e a demanda industrial. No caso da oferta, tem se dado em razão do avanço do plantio, em detrimento da colheita e até também pelo fato de que muitos produtores já se capitalizaram e agora têm diminuindo o ritmo das entregas. Na semana passada ainda observamos quedas nos preços na maior parte das regiões, porém quedas menos expressivas. Ainda assim, algumas outras regiões com leves altas. E a consequência disso foi uma valorização de 0,3% no preço médio da tonelada da mandioca pós-indústria, que foi para R$ 500. É um valor que equivale a 87 centavos por grama. E vale destacar que esse valor ainda supera em 3% a média de mesmo período do ano passado. Se no caso da mandioca tenha havido essa queda, o mesmo não podemos dizer do mercado dos derivados. No caso da fécula ainda tem havido alguma pressão na ponta compradora, embora o mercado tenha sido melhor na semana passada, puxando o preço 1% abaixo. No caso das farinhas, também um cenário de mercado um pouco melhor, mas ainda assim uma reação mais expressiva nos valores. No caso da farinha fina, ainda observamos uma queda de 1,3% na semana, com a saca a R$ 106,80 na indústria. Já no caso da farinha grossa, uma leve alta de 0,2% a R$ 85,16. Então esse é o mercado que nós observamos na última semana e em breve eu volto com vocês para conversarmos sobre essa atual semana, para onde o mercado vai. Até mais! Muito bem, vamos direto agora para um outro mercado estressado, que é o mercado do café. Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Chama atenção a alta para o café nesse momento em Nova York, a 302,20, reflexo ainda do tarifácio de Trump para o mercado do café, 5,46% de alta, a 302,38. Demais posições, vamos acompanhar na tela também, ampliando a alta para 5,74% o setembro, a 302,95, dezembro, 295,95, alta de 5,53%, março, 289,60, 5,41 de alta, o maio, 283,55, alta de 5,16%, portanto, voltou ao patamar dos $3 por libra peso, setembro a 302,95. Na B3, café negociado nesse momento a $372,15, alta de 4,29% por setembro. O dezembro a 361,85, sobe também 5,34%. Não aparece na tela, mas ampliou a alta do Robusta para 10,03%, repetindo, 10% de alta para a tonelada do café em Londres a $3.488 por tonelada. Alta para o café no mercado de Nova York, alta para o café no mercado da B3 e também no mercado de Londres.
Lembrando que também há um destaque da revista Veja, gostaria de colocar, inclusive, Gleidson, que a gente coloque esse destaque, que essas tarifas de Trump devem provocar mudanças surpreendentes no mercado do café. Lembrando, mais uma vez, também que esse acompanhamento das altas e esse impacto, o Tempo e Dinheiro está acompanhando diretamente, repercutindo todas essas informações no mercado. João Batista. Bom, as explicações que nós temos, né, Sérgio, dão conta de que os operadores de café estão comprando contratos a futuro, por isso provocando essa alta, temendo o dia 1º de agosto. Será que é isso mesmo? E o dólar? Vamos a quem entende e vamos ao Maurício Bellinello, Mercado de Commodities no ar. Maurício Bellinello, boa tarde. Fala, João, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós aqui, tanto eu quanto você, nós estamos que nem aquele cara que fica olhando o peixinho ali, né, na frigideira, senão, se descuidar o gato, vupt, né? Então temos que olhar o dólar, temos que olhar a soja, temos que olhar o boi, mas principalmente o cafezinho, que rolo está sendo pronunciado, né? Pelas informações que eu tenho, nuvens negríssimas pela frente, problemas gravíssimos, mas vamos pela ordem, professor. Câmbio está subindo leve, tem gente de todos os... Claro, né, Maurício? O cara tem uma internet na mão, o Zap, ele fala, ele chuta, né? Estão falando que câmbio vai acima de R$7. Fala aí, Maurício. Por enquanto está subindo 0,25. Fala, Maurício. E se o cara fala que vai a R$7, eu quero saber a quanto ele comprou, né? Porque se ele acha que vai a tudo isso, ele tem que ter comprado barato. Bom, para além de qualquer discórdia ou retórica, né, João? Eu comentei nas últimas 2 semanas que eu aguardava o movimento de alta do dólar, né? Quando ele bateu no 5,40, que é a marca que eu falei lá em dezembro, novembro do ano passado. Então agora eu aguardo, eu acredito que é um repique. Esse movimento de alta no dólar não é só no Brasil, ele começou no mundo inteiro no dia 2 de julho, então já vai fazer uns 10 dias aí que ele está subindo. No Brasil ele deu uma atrasada só, aqui ele começou a subir no dia 7, então segurou quase uma semana, mas ainda nesse momento não passa de um repique, tá, João? O último movimento mesmo, só o último movimento, ele veio mais ou menos de 5,77, 5,76. Então ele ainda está a 15 centavos só do último topo. Então, assim, tem muita linha para queimar. Eu até acho que vai subir mais. Eu espero que suba mais, até para conseguir abrir janelas ainda melhores para travamento de dólar no ano que vem. Então é isso. Não vejo nada acontecendo no dólar por enquanto. Queria que fosse eventualmente um movimento mais estruturado, até porque, como a gente gosta de olhar, né, João? No Brasil, a indicação mais importante seria os juros, né? Quando os juros começam a descolar no Brasil, a gente fala que nós temos um problema, né? Os juros do Brasil estão parados, juros de 10 anos, 7 anos, que são os que eu mais acompanho, estão no mesmo patamar que eles estavam no começo de maio. Então, assim, está tudo dentro do normal. Por enquanto, para mim, é só um repique mesmo, e eu estou bem de olho nele, porque é a grande janela de dólar que eu estou aguardando. Então você não está comprando dólar, então, por enquanto? Não, estou segurando. Eu falei ao vivo semana passada, o agricultor que tem que segurar, o que tem produto para vender, segure, porque o dólar deve subir. Nesse momento, já 15 centavos de alta no total da alta, já são mais 3% a mais se você tinha dólar em aberto, João. Não é minha opinião, é matemática. Sim, matemática, mas tá. O que o produtor tem que fazer? Ir ao seu banco, falar para o gerente, quero fazer uma NDF, é isso? Está subindo, deixa subir, João. Na hora que deixar de parar de subir, a gente descobre. Sim, mas não, vamos lá. Se parar de subir, faz um NDF de venda, é isso? Isso, João, exatamente. A gente não discute com o preço, né? O dólar está subindo, deixa ele subir. Eu acho que ele vai subir por mais alguns dias, eu assim espero, na verdade, né? Só para você ter um número de referência só, se você tivesse que travar um dólar de final de junho do ano que vem agora, né, que é a nossa safra brasileira de soja, travaria agora 6,10. 6,10, tá. Lembrando, hein, você tem alternativas para trabalhar com dólar, mercado de balcão, que é o dólar de hoje, mercado de futuros, opções, e também está o do NDF, onde o custo é bem baratinho, só que você tem que escolher o lado certo, né, Maurício? Tem que estar do lado certo da briga. Cuidado aí para não tentar frear o trem com o peito. Então, muito cuidado com isso. Tem gente que aqui no Brasil querendo fazer isso, mas vamos lá. Consequências para o mercado do café. Se os caras botarem o peito para travar a locomotiva, e a locomotiva vai passar, claro, né? O café brasileiro, que a gente vende 8 milhões de sacas para os Estados Unidos, teria que ser realocado.
E como não é uma brincadeira isso, é uma coisa muito séria, de pessoas Sim. sensatas, né? Como é que você vê esse mercado? Está subindo hoje porque o pessoal está acumulando contratos lá em cima? Então, João, o café, o Arábica, né, o nosso setembro, que é o contrato principal da safra brasileira, que está se encaminhando para o final já, né? Ela caiu ali desde mais ou menos quando foi aqui, no final de abril, início de maio, até o fundo, que foi atingido dia 10, semana passada, caiu 32%. É uma queda maiúscula no café, tanto que a gente falou que a saca veio de R$ 3.500 para menos de 2.000, né, ali na Cochupé. Então, eu ainda acho que isso é um repique no preço, bem normal que aconteça depois de uma queda desse tamanho. E, inclusive, João, não é só no Arábica. O Robusta, nesse momento, em Londres, subindo quase 9% hoje, né? Então, essa pressão tem sim a ver com o Trump, com as eventuais tarifas, mas eu ainda acho que tem mais a ver com gente botando dinheiro no bolso, João, se você me perguntar. Porque depois de uma queda desse tamanho, e ainda mantenho aquilo que eu falei há 15 dias atrás, que eu espero para o final da sazonalidade de baixa, que deve acontecer daqui uns 15 dias a um mês, é quando acaba a safra brasileira de café. Eu ainda estou muito curioso para ver o café no final do segundo semestre, porque com a escassez de café no mercado, e nós ainda temos uma escassez importante no mercado físico, eu gostaria muito de ver para onde vai o preço do café ainda, João. Estou bastante otimista, falei isso na semana retrasada e na semana passada. Acho que, e na verdade, para além dessa conversa, a retórica do Trump agora traz uma pimenta a mais nesse critério, mas eu ainda acredito, e vou dizer abertamente, que eu acho que o Trump provavelmente em breve vai começar a flexibilizar algumas dessas possíveis alterações tarifárias, até porque, por exemplo, no caso do café e do suco de laranja, do qual os Estados Unidos são gigantes compradores do Brasil, e no caso do café do Vietnã também, eles não têm alternativa. Então, a não ser que eles queiram uma explosão de preço no mercado interno, né, eu acho que eles vão acabar por flexibilizar essa conversa. Mas como o amanhã a gente não tem certeza, né? O ovo lá na galinha a gente pode contar, tem muita gente recomendando aqui no café que o produtor aproveite esses bons preços hoje, venda o físico, põe dinheiro no banco e compre uma posição de alta. Mas compra uma posição de alta onde? Num mercado com pouca liquidez na B3 ou num mercado com muita liquidez lá em Nova York, mas que é caro, $10.000 por contrato, mais ou menos? Primeiro que eu não venderia no físico, sou bem sincero em falar, eu não vou concordar com esses caras não. Porque primeiro que o dólar está baixo, então você tem dólar baixo e café baixo nesse momento. A safra está bombando agora, tem muito café no mercado, muito proporcionalmente, né? No mercado físico, portanto, o basis, o prêmio pago pelas cooperativas está baixo também. Então, assim, pode vender. Eu estou deixando claro que você pode fazer isso, né, que você comentou agora aí, e fazer uma posição de alta. Você pode até fazer no ICF, que é o contrato da B3, é um contrato bom, tem melhorado muito a liquidez para opções nele também, João, o seu analista que você tem junto com você deve conseguir preços relativamente competitivos também, mas é o que eu estou comentando, o preço do café tem 3 componentes, libra-peso, dólar e prêmio. Libra-peso está subindo um pouco agora, mas depois de cair 30 e tantos %. Né? O dólar subindo um pouquinho, 3%, depois de cair de 6,30%. Né? E o prêmio, exatamente porque tem café no mercado agora, no mercado físico, compradores não estão pagando muito a mais, não. Então não é positivo. Então, do meu ponto de vista, não ganho nem R$1 para dizer isso, não quero que ninguém me siga, mas se eu tivesse café agora, eu sentava em cima dele e não fazia nada. Nada? Mas nem travar o preço lá em cima? Nada? Por que a pressa? Café pode guardar 2 anos, deixa quieto lá. Isso, e a gente fala brincando, né, mas se o Maurício entrar na jogada, ele põe dinheiro dele, põe dinheiro do filho dele na jogada. Então não é basófia, né? Não, dinheiro, não é. Eu estou dizendo também, João, porque assim, é bom lembrar, né? Entrou café agora no mercado, mas é pouco, né? A safra esse ano é uma safra pequena, né? A bienalidade negativa. E ainda veio com uma quebra. Pequena, mas veio com quebra na média do mercado. Então não tem muito café entrando no mercado comparativamente. Então, faz um resuminho, então. Nós falamos muito, um resuminho para o produtor. Então, é sentar e esperar? Você, lembrando, né? Estou presumindo que o agricultor está líquido, ou seja, que ele está com dinheiro no bolso, que ele deve ter vendido um pedaço da produção até para bancar seus custos, mas eu lembro, né? Ó, eu estou só deixando claro, João, que eu não gosto de dar call, e não é a ideia de dar call, eu quero só que o agricultor aprenda a pensar sobre matemática nesse caso, né? Entrou a safra brasileira agora, vai mais uns 15 dias a um mês no máximo aí, é a bienalidade negativa. A partir do meio de agosto, só vamos ter café novo no mercado brasileiro lá para maio, junho do ano que vem. Até lá não tem café novo. Então nós vamos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 8 meses sem café novo.
no mercado. Aí vem a safra, aí vamos aguardar uma safra grande, né? Vamos ver se vai dar certo o ano que vem, vai depender da florada, da seca ou não, né? Então, primeiro, você tem 8 meses de escassez no mercado de café. Quem precisar de café, portanto, vai ter que pagar mais caro eventualmente, e é normal que aconteça. Segundo, o dólar nesse momento, eu nem sei o que vai acontecer depois, mas ele caiu 90 centavos. Né? Então ele deve subir, ou tem chance de subir um pouco mais. Eu acho que há uma possibilidade de incremento no dólar daqui até dezembro, ou seja, uma alta relativa. E de novo, terceiro, exatamente porque tem mercado de café entrando agora, o comprador, né, de café agora não está pagando muito mais, porque não tem porquê, tem oferta no mercado agora. Então o ideal é esperar o mercado parar de entrar café novo para que os prêmios melhorem. São 3 componentes. Se você encarar o preço do café, da soja, do milho, do boi, como um negócio único, como um pacote só, a chance de estar certo no longo prazo é mínima. Então, divida as coisas, vá com calma. Se você já garantiu seus custos, pelo menos avalie. Tudo que eu falei agora aqui, você não precisa acreditar em mim, nunca plantei um pé de café na vida. Então, quem é o Maurício para falar, sendo que ele nunca plantou um pé de café na vida? Beleza. Mas se eu pelo menos deixei aquela pulguinha atrás da orelha, não coça ela não, deixa ela ali. É bom ter você conosco. Maurício, olha, temos que falar de boi gordo, temos que falar de etanol, né? Açúcar, etanol, que pode tomar uma pancada com essas tarifas. Aí temos que falar de soja de milho. Volte sempre para as próximas edições aqui do Tempo e Dinheiro, meu amigo. Eu que agradeço sempre, João. Para mim é um prazer estar aqui. Ótima tarde a todos. Muito bem. E para completar a dose de boas informações, vamos aos preços do boi gordo com o Sérgio Braga. A segunda quinzena começa ainda com incertezas em relação ao preço, a pressão exercida pelo tarifaço imposto pelo Trump, onde vai cessar, se vai dar continuidade ou não. De qualquer forma, a primeira quinzena foi de pressão sobre as cotações, tanto o mercado de carne, que não deslanchou, assim como o arroba, que teve uma queda pelo próprio indicador abaixo dos R$300, registrados pelo CPEA, no acumulado 5,59% até a última sexta-feira. Bom, de qualquer forma, lá na B3 o mercado segue ainda nessa mesma incerteza, a toada está aí batendo os 303 o julho, a queda de 0,62%, agosto a 310,30, uma queda de 0,70%, o setembro negociado arroba a R$316, queda de 0,80%. Já o vencimento de outubro a 323,10, queda de 0,80% também, no mesmo percentual de setembro. A Scott Consultoria apurou hoje entre 32 praças, 9 em queda. São Paulo, Barreto, Araçatuba, R$300,50, boi comum a prazo já descontado. Goiânia, R$282,50, região sul de Goiás, R$280,50, Dourados, R$302,50 também no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Campo Grande, R$313,50 no aprazo, Três Lagoas, R$300,50, Espírito Santo, a média do estado, R$279, Rio de Janeiro também a média, R$290,50 no aprazo. Direto de Piracicaba, direto do CPE, nós temos as informações do Luiz Gustavo. Boa tarde, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, essa semana a gente tem observado aí já, desde o final da semana passada, né, uma pressão nos preços, uma baixa liquidez nos negócios, sim, poucos negócios sendo efetivados, mas negócios que foram efetivados, né, quem entrou para as compras, quem entrou para as vendas, acabou negociando com uma pressão baixista, né, nesses preços. É uma tendência que a gente vê por conta da ponta final, né, tantas exportações que estão aí com esse cenário tumultuado de tarifaço, né, e que estão afetando assim todas as cadeias do agronegócio, né, tanto no consumo interno, né, de carne bovina, que a gente já está indo para uma segunda quinzena de mês. A gente já não observou um mercado interno que absorveu bem os preços da carne bovina na primeira quinzena, e na segunda quinzena a gente tem essa tendência geral aí de um pouco mais limitada ainda essa demanda interna. Na semana passada, durante o acumulado da semana, né, a carcaça casada bovina ela chegou a cair 2%, chegando na sexta-feira aí a R$21,10, né, R$21,10 o quilo no atacado da Grande São Paulo.
representando então aí como ela está enfraquecida, né, essa demanda por carne bovina na ponta final nesses últimos tempos. E isso está pressionando, né, como a gente falou, associado também a esse cenário incerto geopolítico, né, essa questão das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos tem deixado o setor, de modo geral, receoso e diminuiu ainda mais a liquidez, mas acabam pressionando quem se dispõe a negociar, né? Então, os preços de animais para abate, né, na sexta-feira, eles tiveram uma pressão baixista, né, nos nossos acompanhamentos aqui no CPEA. É isso, pessoal. Obrigado a todos e desejamos ótimos negócios. Bom, direto a Piracicaba, de Piracicaba até Bebedouro, agora com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, o cenário aí é de cautela para o mercado do boi gordo. A gente está próximo aí de encerrar a primeira quinzena do mês. Ela foi marcada por pressão de baixa, com maior oferta de animais terminados e uma demanda interna aí derrapando, vamos dizer assim, abaixo do que a gente era esperado, né? Pensando na primeira quinzena do mês, quando normalmente a gente tem o maior poder de compra do consumidor. Então, considerando a média de preços para julho, considerando a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela teve uma queda de 1,3% em relação ao mês anterior. Para o boi casado, a queda foi de 1,9%, também quando a gente faz a comparação mensal, né? Então, a margem de comercialização da indústria ela está em 5,4%, que representa uma queda de 0,7 ponto percentual em relação ao mês anterior. Aqui é importante sempre a gente destacar que quando a gente pensa em resultado da indústria, outros fatores aí são considerados, mas esse número consegue aí nos ajudar para entender o que pode acontecer nos próximos dias. A gente entra agora na segunda quinzena do mês, então por enquanto nós não temos uma expectativa de melhora pensando na demanda interna e no mercado internacional, o cenário continua positivo. A gente tem a questão das incertezas que surgiram aí nos últimos dias. Isso acabou trazendo aí mais instabilidade pensando no mercado, mas a gente acredita ainda em volume positivo pensando no mercado internacional. Então, na nossa visão, se for possível, é um momento de cautela, de aguardar uma melhor posição para o mercado nos próximos dias, né? Entender melhor o desdobramento de tudo que vai acontecer. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Para poder finalizar, o Ministério da Agricultura e Pecuária ainda está investigando os motivos, né, pela contaminação inédita numa ração que matou 245 cavalos em 4 estados, aqui em São Paulo, na região norte de São Paulo, no município de Guarulhos, pelo menos 100 cavalos, muitos de raça e cavalos assim com preços absurdos, né, muito valorizados, morreram por causa dessa ração, um produto fornecido por uma empresa de nutrição animal que teria sido responsável pela morte de pelo menos 245 cavalos. Isso em 4 estados brasileiros. E a gente vai continuar apurando todas essas informações e nós vamos trazer aqui durante a programação também, viu, João? Nossa, mas cavalos valiosíssimos, cara. Foi Sim. um desastre. Olha, é importante, só para encerrar também uma informação que o Sérgio até colocou para a gente aqui, do ex-ministro Antônio Cabreira, o grande brasileiro Antônio Cabreira, lembrando que a carne brasileira é super taxada. Por que não tem picanha? Olha, lá nos Estados Unidos, a carne paga 1% de imposto. Ó, pessoal, 1%. E aqui no Brasil, hein, Sérgio? 31,45% de imposto. 1% lá, 31,45% aqui. Como é que vai ter picanha barata para o pobre? É que isso é uma mentira, isso é uma... Pum. Ei, Sérgio, obrigado aí, vamos parar por aqui, senão a gente fica muito irritado, né? E não precisa, o produtor 1 contra 31 vai ter picanha sabe aonde, né? Tomara que um dia a gente o contrafilé consiga... está indo para onde, né, João? E o contrafilé, as outras carnes, 30%, né? 30% de imposto sobre a carne aqui no Brasil, 1% lá nos Estados Unidos. O que está de errado, né, João? Onde está o erro? Sei lá. Tomara que eles fiquem por aí, porque se eles forem realmente ameaçando o que eles estão, o Brasil, né, o povo produtor, né, o agro principalmente, vai ser um embate e nós vamos sofrer muito. Tomara que isso tudo seja só ameaças e fique por aí. Que o bom senso prevaleça
sobre o nosso país. Sérgio Braga, obrigado por hoje. Um abraço, João. Até amanhã. Vamos em frente. Obrigado a você. Obrigado por todo o apoio que vocês nos dão. Mais uma vez, né, façamos essa parceria. Entre lá no clube, nos apoie para a gente ficar cada vez mais forte, poder falar cada vez mais longe, porque eu tenho certeza que as nossas informações são importantes e preciosas para você que produz e sustenta o nosso país. Então, nosso muito obrigado pelo seu apoio. Nos vemos amanhã. Vamos em frente e viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.